Napoleão Bonaparte, o estadista e líder militar francês que se encontrou em espírito com Allan Kardec antes da reencarnação do codificador. Uma história incrível que eu vou trazer na íntegra aqui para vocês nesse vídeo. Então fica até o final que você vai se surpreender e se emocionar. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, esse encontro entre os espíritos de Napoleão e Allan Kardec está descrito no livro Cartas e Crônicas, enviado por Humberto de Campos e psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. Então, só para que vocês entendam, Napoleão se tornou cônsul da República Francesa no dia 9 de novembro de 1799, ou seja, praticamente na virada do século XVIII para o século XIX. E no dia 31 de dezembro, houve uma reunião de espíritos benevolentes, espíritos superiores, uma reunião nas esferas espirituais da França, onde Napoleão e mais algumas pessoas ali, alguns reencarnados na França, foram levados a essa reunião em espírito durante o sono do corpo físico, tá? E ele foi levado para receber orientações diretamente do espírito de verdade. Por quê? Porque aquele era um momento muito importante para a humanidade terrena, pois no século XIX o espiritismo seria trazido então para toda a humanidade. O Consolador prometido por Jesus iria chegar. Então, Napoleão, como o governante da França, ele foi levado até lá para receber instruções como ele deveria proceder como governante para preparar o terreno para a reencarnação de Allan Kardec, para que o espiritismo pudesse então chegar até a humanidade terrena. E é interessante porque o texto nos dá a entender que Allan Kardec, antes de reencarnar, ele influenciou muito Napoleão. Porém, quando Kardec teve que deixar de influenciá-lo, vamos dizer assim, para começar os preparativos para a sua reencarnação, então Napoleão, sem essa influência benéfica de Allan Kardec, começou a se voltar muito para a vaidade, até que ele se proclamou imperador de toda a França. Ou seja, Napoleão teve muitos desvios reencarnatórios, E por vezes deixando de lado então essa orientação dos bons espíritos, principalmente a orientação do espírito de verdade e a influência benéfica de Allan Kardec. Então eu vou mostrar agora para vocês, vou trazer na íntegra essa história e vocês vão se surpreender. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria convidar você a conhecer o meu outro canal, o Preces e Mensagens Espíritas. Tem um conteúdo muito bacana lá, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Então vai lá, se inscreva, eu tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos. Valeu, pessoal! Logo após o Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma imperial, pontífices e guerreiros das Galhas, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com seus estandartes,
falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica associados a múltiplos representantes das Américas guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave, gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à lida carnal ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. E, em planos menos brilhantes, encontravam-se, no recinto maravilhoso, trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Scherer, Bale, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois de palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal e, em breves instantes, do seio da noite que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as féricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, remontavam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande curso, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que, de antemão, lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiram na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Goethe, João Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pudessem avoar para os sismos
no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhavam-lhe na cabeça, como que a aurelar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado, a remarcar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos zérifos que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas, sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vexilários arriavam, silenciosos, em sinal de respeito. Foi então que o curso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o bácalo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a de ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para o Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que, sob a égide do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César, ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o Pontífice da Luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanham nos conflitos da Farsália, de Tapso e de Munda, remanescentes de batalhas de Gergóvia e de Alésia, aqui te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual fostes escolhido. Não acredites que as vitórias das quais fostes investidos para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício.
Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Se honrares as tuas promessas, terminará a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico das criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento que, até hoje, encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos, e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, e enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou-o de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã. Será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!